Olá, meus queridos, bom dia, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto importante para as nossas vidas, um assunto que se trata de motivação, renovo, vencer obstáculos e seguir avante crendo em Deus. Vamos falar sobre Gênesis capítulo 17, versículo 4, 5, 6 e 7. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Meus queridos, Abrão, um dos patriarcas no Antigo Testamento, por muitos e muitos anos, ele viveu em Harã, juntamente com Naor, seu irmão, Terá, seu pai, Ló, seu sobrinho. E aquela terra era uma terra idólatra, uma terra, em que as pessoas viviam escravizadas, prostrando perante o paganismo, várias entidades pagãs. Mas Abrão, até então, ele era uma pessoa que tinha um temor diferente. Embora Deus ainda não se havia manifestado a ele, mas ele sempre creu diferente de Terá, seu pai, de Naor, seu irmão, de Ló, seu sobrinho. Enquanto eles prostrava perante os deuses pagãos, Abrão especulava, tinha curiosidade, vivia uma vida diferente de sua família. E no tocante aqui, quando Deus aparece para Abrão, Deus vem com uma promessa. Deus diz para ele sair da sua terra, da casa de seu pai, do meio da sua parentela, que Deus estaria honrando ele. Até então, ele não tinha filhos. Saraí, a sua esposa, era estéril. E a única preocupação dele era essa: não ter um filho, não ter um herdeiro. Então Deus faz promessa para ele. E uma das promessas a qual nós estamos vendo aqui nesse capítulo é que Deus está firmando um concerto com ele, dizendo que ele será pai de multidão, de nações, e que dele sairá nações, reis, mas ele ainda é estéril, ou seja, ele ainda não tem um filho. Então Deus está dizendo para ele que vai transformar a sua vida. E por volta de 90 anos, a sua esposa Saraí, 100 anos, Abrão, Deus chama ele e diz para ele assim: olha, o seu nome é Abrão, pai alto. E Deus fala para ele assim que eu vou mudar o seu nome. E o seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, que é pai enaltecido, pai elevado. E Deus faz essa promessa para ele. E quando nós olhamos no hebraico, esta troca de nome, de Abrão para Abraão, é uma ascensão, é uma elevação, é uma exaltação de Deus na vida de Abrão, E aí, quando nós olhamos, ele segue ainda, peregrinando, e ainda não tem um filho, mas mesmo assim,
o seu rebanho vai crescendo, as pessoas que estão ao seu lado vai também crescendo, e ele vai sendo o referencial, o incentivo para toda essa gente, mas ele ainda não tem um filho. E Deus não se esquece, Deus está sempre fazendo promessa a ele está sempre chegando nos lugares, levantando um altar e adorando a Deus. E isso vai fazendo com que ele seja fortalecido. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 20. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, meus queridos, embora ele tinha essa indagação, essa especulação, essa preocupação de não ter filho e Deus ter feito a promessa para ele, era para ele desistir, era para ele enfraquecer, era para ele desanimar, era para ele deixar de seguir a esse Deus desconhecido, a qual revelar a ele não tinha se identificado, não tinha mostrado seu rosto, não tinha concluído a promessa na vida dele. Mas, no entanto, ele manteve a sua fé em Deus, confiou em uma voz a qual ele tinha ouvido. E a palavra vai dizendo que muitas das vezes nós também agimos assim. Temos promessa, Deus nos fez promessa, e nós seguimos confiando no Senhor, na promessa de Deus. E chega um tempo que nós desanimamos, enfraquecemos, por falta de crença, de confiança, por falta de estarmos com a nossa fé viva no Senhor que nos fez a promessa. Mas Abraão nos deixa uma lição muito importante, que em meio a tantas dificuldades, desafios, a qual ele enfrentou, a qual ele viveu, na falta de um filho, e a promessa era de que através da vida dele, da posteridade dele, ia sair nações e reis, e no entanto, ele não tinha um filho. Mas a palavra diz que Abraão não, por incredulidade, ele não duvidou do Senhor. E naqueles momentos que ele estava se sentindo fraco, que o desânimo vinha, Abraão, ele lembrava do Senhor e começava a dar glória ao Senhor. E assim Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Portanto, não deixe os desafios dessa vida te enfraquecer. Não pare de servir o Senhor, de acreditar no Senhor, por causa dos desafios, porque a promessa ainda não se cumpriu. Mas todos os momentos que você se vê querendo desanimar, desistir, lembra do Senhor, dê glórias para o nome do Senhor e se fortaleça glorificando o nome do Senhor. Se fortaleça crendo na promessa, se fortaleça dando louvores para o Senhor. Deus não te esqueceu, Deus não te desamparou, Deus não te abandonou. A promessa que Ele fez para a tua vida, se você lembrar do Senhor, se você acreditar no Senhor, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Portanto, creia no Senhor, fortaleça no Senhor, dê glórias e veja o agir de Deus na sua vida. Deus te abençoe.